Ok, agora tá certo. Eu só vou precisar prestar um pouco de atenção aqui a quem pedir para entrar na sala, mas tudo bem. Boa tarde novamente a todas as pessoas que vieram, então, participar desse curso Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas, oferecido pela Universidade Federal de Lavras como curso de extensão. Dou as boas-vindas a todas vocês, a todos vocês. É uma grande alegria dar início a esse trabalho, que eu espero que possa ser muito rico para todas nós. Eu quero apresentar a vocês a Luana e a Karine. Se estiverem aqui, peço para abrirem a câmera. De qualquer forma, Karine Almeida e Luana Nascimento são as nossas bolsistas, são as bolsistas do nosso curso. Agradeço muitíssimo a ambas, trabalhamos bastante para que as coisas deem certo, algumas vão fugir um pouco do controle, mas faz parte, porque a gente está se acostumando com tudo. E quero agradecer demais a Karine e a Luana, porque são muitos detalhes, são muitas coisas aí relacionadas a sistemas, a e-mails, a matrículas, e sem elas eu absolutamente não teria dado conta de tudo isso, tá? Pessoal, como são muitas pessoas na sala, eu vou sugerir que as perguntas, os comentários, as discussões sejam colocadas no final. Né? Então, como eu disse agora há pouco, a gente está fazendo a gravação apenas da parte expositiva, certo? Quando eu terminar a parte expositiva, eu vou interromper a gravação para que todas as pessoas fiquem muito à vontade, tá certo? Para colocar qualquer tipo de questão, para fazer qualquer tipo de comentário. Vocês fiquem também totalmente à vontade para abrirem a câmera. Para mim, é ótimo. Quanto mais pessoas abrirem a câmera, melhor, porque, bom, a pandemia nos ensinou que é muito difícil dar aula para bolinhas coloridas. Então, muito obrigada a quem puder abrir a câmera, tá? Quando eu terminar a parte expositiva, peço também para vocês ficarem à vontade para fazer, inclusive, assim, perguntas básicas, sabe? Se eu falar alguma palavra que porventura não seja compreendida, né? Se eu tomar, assim, de uma maneira muito pacífica algum conceito que, na verdade, é desconhecido, fiquem totalmente à vontade para fazer esse tipo de pergunta, né? E, assim, eu percebo, como professora, né, que as aulas, elas ficam especialmente ricas, né, com as contribuições de quem está participando das aulas. Isso faz o pensamento andar, isso movimenta o pensamento, né, e a oportunidade que a gente tem de sair um pouco também daquilo que a gente planeja para apresentar na aula, e sair do que a gente planeja sempre nos surpreende, né? Então, essas são as minhas palavras de boas-vindas. Eu quero trazer o conteúdo aqui para vocês. Não vou falar, trazer informações sobre o conteúdo programático, porque elas estão disponíveis na página do curso no sistema, né? E só reiterar, então, a minha alegria de acolher essa turma aqui nessa primeira oferta, que eu espero que seja a primeira desse curso, tá? Bom, então a aula de hoje, né, apresentada por mim, professora Léa Silveira, da Universidade Federal de Lavras, professora de filosofia, ela tem por título uma pergunta, né? Freud, filósofo? Né? O que eu quero fazer é trabalhar alguns sentidos. Um momento. Eu não posso perder de vista aqui as permissões. O que eu quero fazer é trabalhar alguns sentidos pelos quais o pensamento de Sigmund Freud se situa na filosofia. Tá? Então, eu já entrego aí as cartas, né, desde o início. Esses sentidos, a meu ver,
eles só podem ser articulados de uma maneira paradoxal, que se organiza, sobretudo, em torno do conceito de pulsão, certo? Na medida em que, nela, na pulsão, reside a origem do juízo. O que é pulsão para Freud? É claro que eu não vou desenvolver o conceito aqui nessa aula de hoje, mas eu posso dizer, de uma maneira introdutória, que pulsão, aliás, né, a palavra que a gente usa, né, para verter o trib do Freud, numa manobra aí, né, anglicista, né, desculpa, galicista, é um galicismo, né, o termo pulsão. Desculpa, eu estou prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, a palavra pulsão em português vem do termo em francês pulsion, então é um galicismo, né? A gente transfere a palavra para a língua portuguesa, assim como a gente faz, por exemplo, com balé, abajur, enfim, etc. Eu não acho que seja exatamente uma boa tradução para trib, mas eu acho que as outras são piores. Então, opto por essa palavra, pulsão, né? Pulsão é o nome que Freud dá, bom, não pulsão, trib, né? É o nome que Freud dá para aquilo que exige um trabalho psíquico. A gente vai ficar só com essa informação de início, né? Para complexificá-la ao longo da aula e das aulas seguintes também. Então, o que eu vinha dizendo, né? Alguns sentidos filosóficos do pensamento do Freud se organizam em torno desse conceito de pulsão, na medida em que, nesse conceito, Freud situa a origem do juízo, quando fazemos a atribuição de um predicado a um sujeito gramatical, do tipo SEP, né? Então, eu quero me reportar a isso ao longo da aula, certo? Então, esse é um aspecto. E ainda, quero dizer também, na medida em que a pulsão implica a localização, é claro, da defesa no cerne da subjetividade, né? Subjetividade, então, que se constitui numa relação de continuidade e de oposição com relação ao inconsciente, certo? Com essa noção de defesa, o Freud desenvolve sua argumentação de que a condição da vida em cultura, não é? Implica necessariamente o sentimento de mal-estar. A palavra que ele usou foi Unbehagen, né? A gente costuma traduzir como mal-estar. Lá para a língua inglesa, por exemplo, vai ser discontent, né? A gente opta por essa expressão, mal-estar, né? E esse mal-estar, então, que se instala em cada indivíduo, pensa Freud, pela via do sentimento inconsciente de culpa. Esse é um pouco o resumo do que eu quero falar hoje, são esses os pontos que quero elaborar com vocês. Antes de continuar, Karine e Luana estão na sala? Sim. Uma das duas? Sim, estou aqui. Alguém está de olho lá na outra sala, para colocar o link para quem chegar atrasado? Eu estou sim, estou logada nessa conta e estou na outra ainda também. Está bem, Karine, obrigada. Então, continuando. Luana, ok, obrigada, Luana. Então, quero dizer o seguinte ainda introdutoriamente, né? Como sabemos, Freud não pensou a si mesmo como filósofo, ele não se disse filósofo, né? Pelo contrário, ele fez diversas críticas à filosofia, né? Vamos aqui discutir se são boas críticas, se são críticas ruins, isso dá um longo debate muito interessante também. Além do mais, Freud nomeou a filosofia como um elemento de resistência mesmo à psicanálise, né? As duas grandes resistências à psicanálise teriam sido a medicina de um lado e a filosofia do outro, né? E, bom, a gente tem que ponderar aqui ainda, eu acho, uma terceira coisa, que é o seguinte, o cerne do trabalho intelectual do Freud
está vinculado a uma prática específica, a uma prática que ele funda, que ele faz nascer, que não existia antes dele, né? Então, tem tudo isso, tem todas essas ressalvas, mas, é o que eu quero defender, nada disso fez com que Freud fosse menos filósofo, embora ele seja filósofo de um modo que é equívoco, como eu vou tentar sustentar aqui, né? Então, de saída, a pergunta que eu usei como título da aula de hoje, ela precisa ser, eu diria assim, sustentada em seu caráter ambivalente, né? Para fazer uso aqui já de um conceito do próprio Freud, que ele foi buscar lá no Bleuler, psiquiatra contemporâneo seu, né? Os elementos que eu trago para essa aula, preciso dizer também que eles retomam textos que eu mesmo publiquei em 2 revistas, que são a revista Sísifo e a revista Cult. Então, eu vou usar elementos desses textos que publiquei. E eu quero, agora sim, entrando na aula, porque eu estava fazendo um monte de preâmbulo, um monte de introdução, né? E eu quero entrar na aula com uma referência que talvez pareça inusitada, tá? Que é a partir de um texto que o Freud publica em 1923, chamado assim, o título do texto, pessoal, Uma Neurose Demoníaca no século XVII. Olha que título, né? Bizarro, né? Nesse texto, o Freud, ele menciona um verso de Sófocles, dramaturgo, então, da Grécia Antiga, né? E o Freud menciona um verso de Sófocles para fornecer uma imagem que, de certo modo, condensa diversas dimensões do sentido da tarefa clínica da psicanálise, mas, penso eu, também de sua tarefa filosófica. Bom, nós sabemos qual é o lugar da referência a Sófocles na obra de Freud. Não se trata de um lugar marginal. Por quê? Né? Porque foi essa referência que permitiu a Freud nomear aquilo que, a seu ver, seria algo constitutivo de toda e qualquer subjetividade, o chamado complexo de Édipo, ou a situação psíquica que permitiria a passagem do ser humano de um núcleo afetivo reduzido e originário para uma convivência social mais ampla, certo? Aliás, nossa próxima aula será sobre múltiplas versões da lenda de Édipo. Será uma aula ministrada pelo João Cunha, no dia 25 de março, né? Bom, essa passagem entre um núcleo afetivo reduzido e uma convivência social ampla, essa passagem envolveria, pensa Freud, uma forma de amor muito intensa. Intensa do tipo, assim, tudo ou nada, né? Um amor do tipo tudo ou nada. Né? A forma, então, de amor da qual a criança precisa aprender a se afastar para que ela possa, então, assim pensa Freud, amar de outro modo. Né? Que esse outro amor seja mais ou menos bem-sucedido, isso vai envolver exatamente a medida do adoecimento psíquico. Pois, ainda que um sujeito qualquer venha a conseguir não caracterizar a si mesmo como neurótico, ainda que o indivíduo se instale, o que quer que isso signifique, nos limites da saúde, ele não faz, cito Freud no texto A Perda da Realidade na Neurose, a Psicose, e na Psicose, o texto de 1924, diz Freud, mesmo que o indivíduo consiga se instalar nos limites da saúde, não caracterizar a si mesmo como neurótico, ele não faz sem custos. Cito agora Freud, né? Sem custos. Nem sem deixar atrás de si indícios do gasto psíquico exigido para realizar, então, né, essa tarefa. Permitir. Ok. Porém,
da sua condição narcísica originária, né? Claro, aqui estou usando esse termo do vocabulário técnico da psicanálise, o narcisismo, a gente pode voltar a isso lá nas questões no final da aula, né? Da sua condição narcísica originária, o indivíduo necessariamente vai se lançar no abismo dos destinos, daquilo que Freud chama de escolha de objeto, construindo a sua forma específica de lidar com o tabu do incesto, com a exigência social da exogamia e, sobretudo, com o seu próprio desamparo. Posso comentar cada um desses termos, como vocês queiram, no final da aula, tá? Mas, pessoal, seguinte, a referência de Freud a Sófocles, ali no texto sobre a neurose demoníaca, né? A referência de Freud a este dramaturgo que lhe foi tão visceralmente caro, né, no texto de 1923, não é uma referência a Édipo Rei. Trata-se de outra tragédia de Sófocles, chamada Filocteto. É um nome próprio, Filocteto, certo? Nela, Filocteto, ele é abandonado por Ulisses na ilha de Lemnos, em virtude de ter desenvolvido uma ferida supurante no pé. Né? Essa ferida teria resultado de uma picada de víbora. Filocteto sofre sem ter merecido esse sofrimento, ou pelo menos assim ele pensa, né, que sofre sem ter merecido. Mais uma pausa breve, porque esqueci de falar no início, que Luana coloca no chat a lista de presença para vocês marcarem suas presenças, tá bom? Voltando para o Filocteto. Um dos momentos mais cruciais do enredo dessa tragédia de Sófocles é aquele em que Ulisses precisa persuadir outro personagem, chamado Neoptólemo, a executar um ardil com o objetivo de roubar as armas de Filocteto, que é esse personagem que dá nome à tragédia. Certo? E é aqui que tem lugar o verso de Sófocles, citado por Freud no texto de 1923, pois Ulisses o enuncia, é Ulisses quem fala esses versos na tragédia de Sófocles, numa mensagem dirigida a Neoptólemo, almejando expressar o fundamento da sua justificativa para a atitude de enganar o outro deliberadamente. O que diz Ulisses? Ele diz assim: só estas flechas conquistarão Troia. Só elas. É esse o verso de Sófocles que Freud cita no texto sobre a neurose demoníaca. Se só estas flechas, as flechas de Filocteto, são capazes de vencer a guerra e submeter os troianos, então isso pode convencer o guerreiro a fazer concessão com sua honra e se engajar na construção da armadilha que vai corresponder à ruína de Filocteto. Neoptólemo deve roubar os dardos de Filocteto, deve roubar suas flechas, já que elas seriam invencíveis e então inestimáveis para o combate, para a guerra entre gregos e troianos. A primeira coisa que Filocteto, já há tanto tempo sozinho, privado da companhia humana, diz a Neoptólemo e seu companheiro, quando estes o encontram, é que ele deseja ouvir deles a sua língua. Esta língua, a língua grega, é claro, né, fará com que o interlocutor deixe de se referir a Neoptólemo como estrangeiro e passe a tratá-lo como menino ou rapaz. Então, as palavras, né, que são usadas para se referir a Neoptólemo, filho de Aquiles, elas mudam a partir desse momento em que os personagens se encontram numa língua comum, que no caso aí é a língua grega. Mas o feito da língua é alcançado às custas da mentira, do ardil. Neoptólemo não deve usar nem de força, nem de persuasão para tomar posse das armas. Tais meios fracassariam inevitavelmente.
Sua estratégia será, em obediência a Ulisses, mentir, colocar-se como um amigo de Filocteto, para então traí-lo e roubar-lhe as flechas tão decisivas para o destino dos helenos, para o destino do povo grego. O texto em que Freud faz essa citação, então, que eu contextualizei aqui muito brevemente, também é bastante envolvente, o texto sobre a neurose demoníaca no século XVII. Neste ensaio, o Freud ele empreende uma leitura psicanalítica de um caso que ele diagnostica como sendo de melancolia, certo? Então, trata-se de um personagem que se chama Christoph Heitzmann, que está atravessando o luto por seu pai. A esse processo de luto seguem-se pactos com o diabo, certo? Então, Heitzmann faz pactos com o diabo. E Freud está comentando isso a partir da literatura a que ele tem acesso, né? Bom, não bastasse estar em jogo uma psiconeurose cujo elemento central é o pacto diabólico, Freud nota que esse pacto traz duas peculiaridades um tanto quanto espantosas e não imediatamente inteligíveis do ponto de vista da psicanálise, é claro. Tudo bem, pessoal? Vocês me acompanham? Parece que minha imagem congelou um instante. Posso seguir? Ok. Então, quais são esses dois traços bizarros, né? Estranhos. O primeiro traço é o seguinte: não se trata de apenas um pacto, mas de dois. Um escrito com tinta e outro escrito com sangue. Segundo traço. São pactos sem barganha. Pactos nos quais Christoph se declara servo do diabo, sem que se registre qualquer contrapartida, sem que o contrato informe o que o diabo deveria oferecer a Christoph em troca, né, de ele assinar o pacto. Então, essa situação, ela traz, portanto, a aparência de ininteligibilidade, né, que é própria de todas as formações do inconsciente, que chama sempre a atenção de Freud. Então, a gente tem uma superfície de falta de sentido a ser investigada, né, perscrutada pelo método psicanalítico. Pois bem, a conversa deste ensaio de Freud sobre a neurose demoníaca, o texto de 1923, com o texto grego, lá, a tragédia de Sófocles, né, chama-se Filocteto, se expressa intensamente nas linhas do ensaio do Freud e também nas entrelinhas desse ensaio. Muitos dos assuntos dessa tragédia marcam presença neste ensaio de Freud. Vou mencionar alguns. O peso da relação com um pai, o sentido do ato de apropriação de uma herança real ou simbólica, a transferência de um sofrimento para a linguagem, a dor aparentemente descolada do sentido, o recurso a ardis em nome de um objetivo, o caráter intersubjetivo do modo pelo qual alguém se posiciona para dizer o que lhe cabe, o conflito moral, a tragicidade mesmo. Mas, sobretudo, está lá no ensaio do Freud, tal como na tragédia, a acrasia. Vou escrever essa palavra no chat. A acrasia. Já menciono, já volto ao assunto. Quero pedir a Karine, por gentileza, se ela pode projetar para nós o arquivo das citações que eu preparei para a gente ler umas coisinhas aqui juntos. É possível, Karine? É sim, só um instante. Pois não.
Enquanto o Karine tenta projetar, eu vou continuar, tá certo? Então, o que eu dizia era o seguinte, né? Há muitos elementos em comum entre esse ensaio do Freud sobre a neurose demoníaca e a tragédia Filocteto de Sófocles, né? O que eu quero destacar desses aspectos em comum é essa ideia de acrasia, ou, para usar uma expressão contemporânea que eu tomo emprestada de um ensaio brilhante do filósofo Donald Davidson sobre Freud, um ensaio sobre Freud. Está lá, tanto na tragédia quanto no ensaio, o paradoxo da irracionalidade. Karine, aumenta para a gente o tamanho um pouquinho, por favor. O zoom, né? Ali. Isso, obrigada. Perfeito. Muito obrigada. Então, é a acrasia, né? O que lemos exatamente nas seguintes palavras do coro, na peça de Sófocles. Palavras que sublinham o infortúnio de Filocteto, aquele que tem a ferida supurante no pé, que foi abandonado na ilha de Lemnos por seus companheiros, né? Então, está aí o trecho 1, certo? Foste tu quem decidiste, ó desafortunado. De mão mais forte não advém a tua fatalidade, pois, quando houve ocasião para seres sensato, ao destino melhor preferiste o pior. São palavras da tragédia Filocteto. Então, temos isso, a acrasia entre a tragédia e o ensaio de Freud sobre a neurose demoníaca. Porém, todas essas coisas que eu mencionei, que são compartilhadas entre esses dois textos, né, são em Freud. Outras, obviamente, né? Claro, temos aí um pequeno lapso de tempo que beira os 2000 anos, né, que não permite que essas coisas sejam exatamente as mesmas. E elas não são as mesmas, não apenas em função dessa distância temporal e cultural a qual acabo de fazer referência, mas em decorrência, esse é o meu ponto, certo? Em decorrência do alcance filosófico do conceito de inconsciente. A acrasia aqui sendo destacada, porque ela pode ser definida do seguinte modo, né? Eu assumi para mim mesma que eu devo agir conforme aquilo que eu concluo ser o melhor. Eu avalio uma situação e concluo que o melhor é X em vez de Y. No entanto, eu ajo conforme Y e não conforme X. Isso é acrasia, certo? Definida, então, lá desde os gregos, mas é claro, sem o conceito sistemático de inconsciente, óbvio, né? Bom, isso não explica, no entanto, por que Freud faz, né, referência a flechas e a Troia. E aí eu diria o seguinte, que é irônico, hiperbólico e polissêmico o paralelo que ele estabelece com vistas ao efeito retórico, obviamente, que ele obtém em seu texto. Em um deslocamento de tirar o fôlego do psíquico para a epopeia, o trecho de Freud, que antecede a citação de Sófocles, é o seguinte, trecho 2 do arquivo projetado, aqui na nossa sala. Com toda a modéstia, podemos sustentar que hoje, até os mais obtusos entre os nossos contemporâneos e colegas, começam a entender que sem a ajuda da psicanálise, não é possível chegar a uma compreensão dos estados neuróticos. Bom, que os recursos da psicanálise tenham se tornado as flechas com as quais se pode, se não vencer, ao menos enfrentar a Troia, isso teve, é claro, uma gênese. E essa gênese, vejam, isso é uma observação particular, né? Eu conheço dezenas de pessoas que discordariam do que eu vou dizer agora. Essa gênese não é a de um enfrentamento da filosofia moderna, do idealismo alemão ou da questão transcendental, por exemplo. Essa gênese parte de outro lugar, embora reverbere aí com toda a legitimidade e também receba a influência de todas essas, certa influência, né, de todas essas coisas. Esse outro lugar
é igualmente, como disse o próprio Freud, um lugar outro, né? Ele se serviu de palavras de Gustav Fechner para falar assim, né? Que o sonho, né? O sonho ele é uma outra cena, né? Então, esse lugar outro, né? Ele diz respeito a algo que se articula em nós para se expressar, como sonho, como sintoma, como xiste, como ato falho, né? Todas as formações do inconsciente e, no fundo, até como a nossa própria forma de existência, ou como diria o Lacan, como nosso estilo, né? Pois bem, se eu estou dizendo isso, né, que a origem, né, do que Freud faz está em outro lugar, que não é um embate com a filosofia moderna, então nós não estaríamos aqui mergulhadas em um campo externo à filosofia? Né? Problematizamos a nossa pergunta. Pois bem, Freud não foi apenas um pensador que propôs novos conceitos e movimentos teóricos que forçaram a razão ocidental, oriunda da cultura grega, a enfrentar os seus próprios limites. Freud não foi apenas um pensador que escreveu obras a serviço da defesa de teses extremamente ousadas para o seu tempo e contexto, tais como, para mencionar exemplos bem heterogêneos entre si, a tese da existência de um sentido de desejo nos sonhos, a tese da especificidade da sexualidade infantil, a tese da vinculação entre assassinato, culpa e origem da cultura, ou ainda a tese de que Moisés era egípcio. Freud não foi apenas, né, ainda, um pensador que exigiu da humanidade que ela ressignificasse a si mesma. Ele foi, como eu dizia no início da aula, um pensador que instituiu uma nova prática. E a essa nova prática, criada por ele atribui, na ocasião de discorrer sobre uma neurose demoníaca, a imagem de flechas que conquistam Troia. Bom, ponderemos por um instante o gesto, o alcance do gesto, e lembremos rapidamente o que era a psicologia antes de Freud. Vou falar muito brevemente sobre isso, tá? Bom, a psicologia, ela se acha impedida, desde Kant, de continuar a ser psicologia racional, ou seja, de derivar a priori as características da alma. Ela, a psicologia, só se constitui como disciplina acadêmica independente da filosofia tardiamente, se temos em vista a história da física, não é? Que é um marco nisso. Seu campo, a partir de então, quando a psicologia nasce como disciplina acadêmica independente, já no século XVIII, né? Seu campo passa a ser, então, por excelência, o laboratório, e o seu método privilegiado, a introspecção. O acontecimento que tem lugar com Freud se distancia radicalmente desse território, no sentido de colocar a introspecção mesma sob suspeita, certo? No sentido de transferir a investigação sobre o psíquico para outro lugar que não é esse a partir do qual eu olho para mim mesma, mas o lugar da escuta, o lugar que envolve, então, de saída, a alteridade, né? A partir da escuta, passa-se a operar com uma potência própria às palavras, lição que Freud aprendeu da hipnose e de seu mestre em Paris, Jean-Martin Charcot. Né? Pede-se ao inconsciente que expresse nessa nova prática. Pede-se, olha só, ao estrangeiro que fale a língua que é a sua, e aposta-se na possibilidade de que um procedimento restrito à linguagem alcance um resultado que concerne ao sintoma e, portanto, ao corpo. É à luz dessas diretrizes que Freud pode alterar radicalmente sua posição como médico neurologista vienense da segunda metade do século XIX, e passar a assumir como ele mesmo se expressa ao relatar o caso de Miss Lucy nos estudos sobre histeria, que os pacientes possuem o saber que se trata de alcançar. Só não sabem que o possuem. Freud diz isso, né? A nova prática, então, criada,
exigiu sua fundamentação teórica, é claro. Aos olhos de Freud, isso significava, antes de mais nada, que a investigação não podia se deter no nível da descrição. E então que era preciso construir uma teoria do aparelho psíquico, que possibilitasse o quê? Passar da mera descrição dos fenômenos para a sua possível explicação. Desde o início, impõe-se para Freud um vínculo essencial entre clínica e metapsicologia, que é o nome que ele usa para isso, teoria do aparelho psíquico. Certo? E esse vínculo, né, ele traz, ele exibe, né, essa dimensão de funcionamento psíquico que está, então, para além da consciência. Essa é a grande aposta freudiana. Assim é que, já em 1895, estamos aqui nos referindo, claro, a um período ainda pré-psicanalítico, no manuscrito que a gente apelida de projeto de psicologia para neurólogos, tem vários títulos possíveis, né? A gente costuma chamar esse texto apenas de projeto. Era um rascunho, é um rascunho póstumo, Freud ele mesmo não publicou esse texto. Né? Freud esboçava ali uma teoria que se esforçava para responder à seguinte questão. Tendo em vista que a neurose tem tais e tais características, o que devem ser os processos psíquicos de modo tal que esse seja um resultado possível? Esse é o giro especulativo que a teoria do aparelho psíquico exige. Essa pergunta, ela é logo formulada de modo mais amplo, da seguinte forma: que tipo de processo tem lugar na constituição de um adoecimento psíquico? Trata-se, nesse processo, percebe Freud em sua clínica, de se rejeitar alguma coisa. Aliás, não só em sua clínica, mas em sua autoanálise. Né? Trata-se de se rejeitar alguma coisa, de se posicionar psiquicamente como não querendo saber algo. Trata-se de uma defesa, como eu dizia lá no início da aula. Esse entendimento inaugural convoca automaticamente uma nova questão, que é a seguinte: o que é isso de que não se quer saber? E é essa questão que terá desdobramentos filosóficos incontornáveis, né? Que eu acho que fazem parte da resposta à pergunta que dá título à aula de hoje, Freud filósofo, né? Então, para divisarmos, né, alguns desses desdobramentos filosóficos, nós precisamos nos deter um pouco no conceito freudiano de pulsão, ao qual voltaremos em outras aulas do nosso curso, com Aline Sanches e Lia Silveira. A esse respeito, convém lembrar, como eu dizia já, né, que a palavra pulsão, ela costuma ser usada para traduzir trib. Eu vou escrever trib aqui, porque muitas pessoas, imagino, não conhecem o termo em alemão, né? A palavra pulsão é usada para traduzir trib, especialmente quando se quer evitar sua compreensão como instinto. Isso é muito importante, né? Então, uma decisão aí fundamental, né, de não trazer trib por instinto, né, é o que ancora o uso dessa palavra pulsão. Bom, evitar o termo instinto concerne, isso diz respeito a quê? Isso diz respeito ao problema do objeto. Isso porque, se a teoria psicanalítica está preocupada em investigar os modos pelos quais um sujeito vem a encontrar objetos para a sua libido, como eu estava dizendo lá no início, né? A passagem da forma infantil de amar, né, para uma forma de amar, não que ela vá deixar de ser infantil, mas que precisará lidar com a existência de vínculos mais amplos do que aquele núcleo originário em que a criança foi criada. Né? Criança criada é horrível, desculpem, mas deu para entender, né? Então, se trata de investigar exatamente esses caminhos pelos quais um objeto precisa aparecer porque ele não está predeterminado, certo?
Então, há algo de saída incompatível com essa investigação psicanalítica e que é justamente a ideia de que esse caminho, claro, estivesse ali desenhado desde o início. Ou seja, outra forma de dizer isso, a teoria psicanalítica, ela pode ser pensada do seguinte modo, ela é uma teoria a respeito do seguinte, dos caminhos que a gente precisa construir até um objeto, o objeto da libido, né? Tendo em vista que esses caminhos não estão dados para nós no início da nossa vida, né? Eles não são dados de modo natural, eles precisam ser construídos, né? A muito custo, pagando-se aí cada uma, né, a sua libra de carne. Pois bem, TRIB é o nome que Freud, pulsão, né, é o nome que Freud reserva para a estimulação endógena, aquela que vem de dentro do corpo ou do organismo, depende do contexto de discussão. Na medida em que essa estimulação endógena exige um trabalho psíquico, exige que um trabalho psíquico seja realizado. Trabalho psíquico significa para Freud que certas quantidades de energia devem ser endereçadas para certas representações, organizando, então, essas representações em fantasias. Fantasia significa o quê? Uma cena para a realização de desejo. A fantasia tem essa dimensão de cena, essa dimensão visual, né, da cena. Em sua construção mais ou menos mítica desse processo, Freud supõe que a experiência vivida deixa trilhas marcadas no aparelho psíquico. Trilhas, caminhos. Trilhas que tendem a ser percorridas novamente, a cada vez que a pulsão cobra do aparelho o seu trabalho. Isso significa que o aparelho age inicialmente no sentido de reinvestir as representações do objeto que promoveu originariamente a satisfação. E significa também que é preciso aprender a fazer um desvio nesse reinvestimento. A pulsão pressiona, assim, no sentido da alucinação, tornando-se necessário que algo incida sobre esse seu telos, sobre essa sua finalidade, de modo a evitar o investimento maciço na representação que então se sucederia. Freud elabora isso nos seguintes termos: é preciso que o princípio de realidade se sobreponha ao princípio de prazer. Ele vai fazer essa formulação mais tarde, né, em 1911 e tal. Bom, isso não corresponde de modo algum a afirmar que a realidade de que se trata nesse princípio de realidade seja algo formulável objetivamente de uma maneira plena, nem tampouco que ela, a realidade, exista previamente ao sujeito. A realidade em questão aqui equivale apenas àquilo que opera, seja como impedimento da satisfação pulsional, seja como seu adiamento. Nós vamos ter uma aula sobre esse tema, né, sobre realidade psíquica, com a Ana Carolina Soria, adiante no nosso curso. Freud reconhece, então, uma tensão entre prazer e realidade e constrói a hipótese de que a cada um correspondem modos específicos de funcionamento psíquico, ou seja, modos específicos de circulação da energia psíquica que ele supõe investir as representações. Ele chama, então, de processo primário ao funcionamento psíquico mais primitivo, no qual a energia circula pelos caminhos associativos mais curtos e mais rápidos, no trajeto entre a necessidade e o investimento da representação de objeto. E ele chama de processo secundário um modo de funcionamento que põe em circulação a energia psíquica de forma que as representações não sejam intensamente investidas. Elas são investidas aos pouquinhos, o que significa dizer que o objeto não será alucinado e que a satisfação poderá esperar por algo que se apresente na realidade. É nesse momento da reflexão do Freud que ele instaura uma ruptura
entre necessidade e desejo, posso voltar a isso depois, né, na parte do debate. Bom, aqui no processo secundário, a energia deve ser empregada, como Freud diz no projeto, de um modo domesticado, é a palavra que ele usa, né? O que permite isso, do ponto de vista dele, são as representações de palavra, é a linguagem, né? Ou seja, pensar, usar a linguagem na construção de juízos, atribuição de predicados a sujeito. É, então, né, para Freud, antes de mais nada, uma forma de não alucinar. Certo? Assim, processo primário e processo secundário descrevem as formas pelas quais o aparelho psíquico pode funcionar. E é na passagem entre os dois, processo primário e secundário, que Freud situa essa forma de defesa, que ele chama, com a seguinte palavra que eu vou escrever aqui no chat, que ele chama de Verdrängung, e que pode ser traduzida por recalque. Né? Usarei essa tradução, né? Recalque. Então, inconsciente, pessoal, no sentido freudiano, não significa meramente aquilo que não é consciente, né? Significa um lugar psíquico em que vige o processo primário. Repetindo, circulação de energia entre representações pelos caminhos mais curtos e mais rápidos, de modo a projetar um resultado alucinatório. Isso tem por consequência o fato de que, quando usamos a linguagem, ou quando a linguagem nos usa, como vai preferir pensar Lacan, né, só podemos fazer isso na rejeição de uma outra coisa que a antecede e que a condiciona, no pensamento do Freud. Né? Assim, o que é que eu quero dizer com isso? Quando um sujeito pensa no sentido convencional, no sentido ordinário, que a gente usa a palavra pensar, né? Quando um sujeito pensa nesse sentido que implica o uso da linguagem, a formulação verbal, ele só o faz em um movimento que implica esconder de si mesmo, esconder de si mesma outra coisa. E isso pode ser indicado como o cerne do conceito de inconsciente. Por quê? Porque se uma defesa se instaura nas próprias condições de possibilidade do pensamento, vejam bem, a consequência inescapável é a de um novo tipo de cisão entre ser e aparecer. Aquilo que aparece, né? A gente usa a palavra fenômeno. Fenômeno significa isso, né? Aquilo que aparece. Aquilo que é percebido por uma consciência já responderá a uma dinâmica pulsional de distorção, certo? Então, o conteúdo representacional do inconsciente insiste em se expressar, mas ele vai se deparar com a resistência da consciência devido a esse processo, então, de defesa que se inscreve aí. Né? Esse conteúdo representacional inconsciente, ele deverá, então, aceitar, diz Freud, ele usa uma expressão assim, uma formação de compromisso. Nada mais é do que o seguinte, um toma lá da cá, né? Tudo bem, a gente vai deixar aqui o desejo se expressar um pouco, né? Mas a gente vai também esconder esse desejo, né? Disfarçá-lo, dissimulá-lo. Então, o fenômeno, vejam, aquilo que aparece, né? O fenômeno, vai expressar simultaneamente o desejo e a defesa, o desejo e a censura, como Freud prefere falar ali na interpretação dos sonhos, aquela obra, então, de 1900, que ele mesmo diz ser, como se diz, a certidão de nascimento da psicanálise. É curioso, então, nesse mesmo sentido, que no centro do problema do inconsciente, Freud vem a situar uma forma de negação. É igualmente curioso que essa negação não possa, para ele, ser uma negação proposicional, exatamente na medida em que ela é prévia ao uso proposicional da linguagem, ao uso da linguagem em proposições. Evidentemente que, mais uma vez, eu preparo um conteúdo absolutamente impossível de apresentar em uma aula, então eu vou
infelizmente, saltar várias coisas que eu tinha preparado, vou apenas mencioná-las brevemente e vou me permitir avançar um pouco além das 5 horas, já que a gente começou com um pouco de atraso, tá bom? Daqui a pouco encerro e passo a palavra para vocês. Então, o Freud, ele vai dizer que o uso da palavra não, ele vai fazer isso em um texto absolutamente brilhante, lá de 1925, se chama A Negação, pequeno, grande texto do Freud. Ele vai dizer que o uso do não, ele pode ser uma forma de levantar o recalque, certo? Fazendo de conta que isso não foi feito. É sempre esse o jogo, né? Esconder, revelando, revelar, escondendo, né? Então, quando usamos, né, proposicionalmente o não, podemos estar falando algo exatamente a serviço desse processo de defesa. Aliás, Freud leva isso às últimas consequências, né? Sempre que falamos, sempre que apresentamos formações do inconsciente, né? Claro, expressamos essa dinâmica de defesa, né? Então, era isso que eu ia explorar com o texto A Negação. Tudo bem? Tatiane, seu microfone ligou. Quê? Seu microfone ligou. Será que eu tenho como fechar o microfone da desativação? Tem. Desculpa, Tatiane, daqui a pouco eu abro de novo os microfones de vocês. Então, Freud, no texto A Negação, ele vai refletir justamente sobre a origem psicológica, ele diz, do juízo. Voltamos àquele negócio do juízo, a atribuição de predicado ao sujeito, um problema fundamental da reflexão filosófica, né? E aí ele vai dizer que o ato de julgar vai dizer respeito, antes de mais nada, em deliberar sobre duas coisas, que são as seguintes: o objeto existe? Né? Primeira pergunta. Será que o objeto existe ou é só, né, a representação alucinada que eu estou fazendo dele? Segunda coisa, o objeto é bom no sentido de ser capaz de proporcionar satisfação pulsional? Né? O que isso diz sobre a construção do próprio eu, que Freud começa a pensar com uma distinção entre um eu de prazer e um eu de realidade, né? Isso em torno exatamente dessa capacidade de formular juízos. Isso tudo está lá no texto, A Negação. Freud pensando sobre a origem pulsional do juízo, portanto, sobre a origem psicológica do juízo. Né? Deixa eu ver o que eu faço, que eu já avancei demais no tempo. Vou dizer ainda uma palavra sobre o seguinte, ó. Eu preciso lembrar agora, ainda que eu preciso fazer isso muito rápido, né, que quando Freud se empenha em discernir o que é a sexualidade infantil, né, esse mundo exatamente de pulsões a partir do qual o juízo vai se tornar possível, ele se depara com o fenômeno do sadismo. Né? Eu não posso, claro, nem começar a falar de toda a complexidade, de todos os desdobramentos que marcam a reflexão de Freud a respeito do sadismo e do masoquismo, né? Masoquismo, então, concebido por ele como correlato do sadismo. Eu quero apenas observar que, para Freud, a intenção erótica da agressividade sobre outra pessoa é algo que compõe a sexualidade de todos os indivíduos. Isso vai levar Freud a uma tese anterior e mais geral, que é a seguinte tese: a tese de que a agressividade é um componente pulsional fundamental. O sadismo está, por sua vez, intimamente articulado com uma das principais teses freudianas relacionadas à cultura, e que é a impossibilidade de pensar uma organização social não repressiva. Essa tese, que, a meu ver, é central para o alcance filosófico do pensamento do Freud, que é o assunto da aula de hoje, ela é colocada na obra O Mal-Estar na Cultura.
No final do 5º capítulo, Freud lança a ideia que vai ser desenvolvida na última parte do livro. Ele faz isso com as seguintes palavras. Karine, peço por favor para descer o arquivo até o trecho 6. Obrigada. Então, Freud escreve: se justificadamente objetamos em nosso estado atual de civilização que ele não preenche nossos requisitos de um sistema de viver que faça feliz, é isso que ele está chamando de mal-estar, né? Que admite muito sofrimento que se poderia provavelmente evitar, se, de modo implacavelmente crítico, buscamos expor as raízes de sua imperfeição, sem dúvida exercemos o nosso mero direito, não nos mostramos inimigos da cultura. É lícito esperar que, pouco a pouco, lhe introduziremos mudanças que satisfaçam melhor as nossas necessidades e escapem a essa crítica. Mas talvez nos familiarizemos igualmente com a ideia de que há dificuldades que são inerentes à cultura, que não cederão a tentativas de reforma. Ou seja, ele lança a hipótese de que o mal-estar seja estrutural, não contingente. Certo? Bom, essa hipótese, né, vai alcançar no pensamento do Freud uma ideia de natureza humana sobre a qual podemos discutir também, né? Ou seja, a gente tem também um alcance filosófico do pensamento do Freud no que diz respeito à antropologia, né? Então, eu mencionei aqui, né, essa inserção do Freud em temas de filosofia política, em temas de antropologia, em temas de metafísica, e eu pretendo ter me referido também ao cerne mesmo da reflexão filosófica, na medida em que a filosofia é tanto mais filosofia, quanto mais ela se depara com seus próprios limites, com o seu outro, né? Portanto, com o outro da razão ou da consciência. Então, estamos com Freud, penso eu, no cerne do pensamento filosófico. E aí, pessoal, para finalizar mesmo, e deixando de falar 1 milhão de coisas que eu ia dizer, né? Estes são, a meu ver, elementos essenciais para a gente compreender, por exemplo, o modo pelo qual Lacan refere Freud à filosofia moderna e a sua subversão pelo tema do descentramento do sujeito, ao construir uma de suas fórmulas para a relação entre o cogito cartesiano e o inconsciente. Lacan diz que com Freud podemos enunciar o seguinte: penso onde não sou, logo sou onde não penso. Isso ele diz lá na Instância da Letra, ou A Razão desde Freud, acho que é isso. É o texto de 1957. Eu considero essa frase do Lacan muito feliz, porque ela expressa o peso filosófico do pensamento de Freud, na mesma medida em que destaca que esse peso só se coloca em seu caráter paradoxal, indicando, então, que há diversas formas de pensar que o pensamento só é pensamento na relação com aquilo que é o outro dele, né? Ora, sinalizar para os paradoxos e os limites da razão, não é isso uma estratégia filosófica em si mesma? À luz dessa pergunta, tendo tido a pretensão, que ficou muito longe de ser realizada, de pelo menos bem situar a pergunta, né? Ao menos introdutoriamente, quero encerrar, então, essa aula, lendo com vocês algumas frases do brilhante e sempre inspirador ensaio O Dia da Caça, esse é o título do ensaio, O Dia da Caça, de Rubens Rodrigues Torres Filho, que, infelizmente, nos deixou muito recentemente, no ano passado. Karine, se possível, peço para você projetar o último trecho, que é o 11. Mas já começo a leitura para não nos alongarmos mais. Escreve Rubens o seguinte: o etnólogo Claude Lévi-Strauss, o psicanalista Sigmund Freud, estão entre aqueles que fizeram da recusa do título de filósofo o emblema da cientificidade dos saberes que inauguravam, mas precisaram criar novos nomes de ciências para marcar o seu não pertencimento ao saber constituído. Mas, continua Rubens, será que esse limbo de saber, e por extensão,
todo saber emergente não merece por si só o nome de filosofia? Por vocação equívoca, sem dúvida, assim como se opera hoje a repartição das ciências humanas de um lado e exatas e naturais de outro, e se alista a filosofia, batalhão das humanas, por afinidade ou por perplexidade, diz Rubens. Mas, quando o filósofo aceita fixar seu domicílio entre as humanas, é sempre por ambiguidade, é sempre na mesma medida em que as humanas, incertas de si mesmas, se perdem da ciência, e nesse sentido são filosofia. Fim da citação. Então, eu tomo emprestada a expressão de Rubens Rodrigues Torres Filho para afirmar que Freud é filósofo por vocação equívoca. Particularmente, eu penso que se trata de uma bela maneira de filosofar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou interromper agora a gravação.